Oi, gente, Oliveira falando aqui. Eu vou testar esse novo formato de falar com vocês porque alguns reclamam que eu não faço mais vídeos e eu não tenho tido mesmo paciência, tempo, disposição, motivação para fazer vídeos, então quem sabe um formato bem simples de só áudio com imagem estática atrai alguns. E para variar, o que me motivou a fazer isso aqui é uma reação a uma coisa que me incomodou. Então, eu geralmente me motivo dessa forma, como já é conhecido para vocês há alguns anos, né? Então, eu recebi uma mensagem de uma pessoa chamada Ivone. E a Ivone, eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela veio assim com tudo, com os dois pés no meu peito, com a voadora. É, parece para mim algo que ela guardou por um tempo e desovou de uma vez nas minhas mensagens particulares no Facebook. E eu tô pegando isso não por estar com raiva nem nada da Ivone, mas que eu achei, talvez mais pessoas pensam como ela, então seria legal eu responder. E a mensagem dela diz assim: vocês positivistas arrogantes adoram denegrir e ridicularizar autores e concepções que não seguem os seus principais dogmas, o método científico e a verdade, entre aspas, todos baseados num realismo bastante ingênuo. Tá. Esse foi o primeiro parágrafo do que ela disse. Então, como responder a isso? É muita coisa. A primeira coisa que eu já olho assim de cara é esse uso de positivista como um xingamento. É curioso porque, assim, se você tomar os filósofos que trabalham profissionalmente com filosofia da ciência hoje em dia, epistemologia, quase nenhum, virtualmente nenhum defende o positivismo, ou sua encarnação mais recente, o positivismo lógico. Eu conheço algumas pessoas na internet que dizem ser positivistas e tal, pouquíssimas, aliás, mas não é gente que trabalhe profissionalmente com filosofia, que publique em periódicos internacionais e esteja por dentro dos últimos desenvolvimentos na epistemologia e tal. Enfim, então ela me chama de positivista, o que não pode ser verdade, porque, para começo de conversa, eu acredito que a metafísica é uma coisa que não dá para extirpar da pesquisa científica. Os positivistas lógicos, e até eu acho que o Comte também, desde o começo, acreditavam que a metafísica seria descartada, que eles confundiam metafísica com um papo, digamos, excessivamente subjetivista, excessivamente doido, viaja na maionese, em mônadas, esse tipo de coisa. Mas metafísica não é só isso, e o projeto do positivismo, especialmente o positivismo lógico do começo do século XX, falhou. Eles tentavam reduzir as coisas à lógica. Então, quando falavam, por exemplo, eles não falavam em evidências científicas, não usavam esse tipo de terminologia frequentemente, eles falavam em verificação e enunciados observacionais. Então, o Popper, por exemplo, que não é um positivista, ele era um crítico do Círculo de Viena, mas ele aceitava ainda muito desse proceder dos positivistas lógicos, que era reduzir a pesquisa científica, tentar reduzir a lógica, a linguagem, a relação entre enunciados, relações lógicas entre enunciados. O problema disso é que coisas como evidência e apoio que é incremental, que é gradual, que é paulatino a hipóteses, até que elas se tornem teorias quando estiverem robustamente apoiadas, isso tudo é um papo metafísico. Quando os cientistas começam a falar no mundo externo que está ali, que é a fonte das evidências para testar as hipóteses, já estão trabalhando com metafísica. Metafísica é o estudo filosófico do que existe, do universo, do que é o ser, como a terminologia antiga. Então eu não posso ser positivista porque eu acho metafísica super importante. Os metafísicos lá da cosmologia
os filósofos da física, filósofos da cosmologia trabalham em conjunto, às vezes até intimamente, com os astrofísicos, quando eles estudam os primórdios do Big Bang, os fundamentos das leis do universo, esse tipo de coisa, e fazem metafísica juntos, e fazem modelos científicos que contêm essa metafísica. Então, isso para mim é ponto pacífico, não só para mim, eu acredito que para a filosofia moderna, digamos, dos últimos 50 anos, é ponto pacífico. Então o projeto positivista falhou, está morto. Então, continuar acusando pessoas que simplesmente gostam de ciência de serem positivistas não vai dar, não é um xingamento. É a mesma coisa que dizer, Eli, você tem cabelo liso, ou sei lá, seu cabelo é preto, Eli, nossa, que absurdo. Isso não é um defeito. E, aliás, nem é uma característica minha, eu não sou positivista, enfim. Então ela também me chamou de arrogante. Beleza, eu posso ser arrogante, mas arrogante não quer dizer que estou errado, então... irrelevante. Algumas pessoas me consideram arrogante, outras me consideram humilde, não cabe a mim decidir. Então vamos no segundo parágrafo da mensagem dela. Ridicularizam e desprezam a filosofia e as humanidades e suas abordagens socioculturais, agindo de forma tão intolerante e dogmática como os fundamentalistas religiosos que buscam combater. Ivone, o que eu digo sobre isso agora? Bem, se eu desprezasse a filosofia, não estava aqui, e não só aqui, né? Direto estou falando de filosofia. Poucos dias atrás eu recomendei duas obras super interessantes sobre o sentido da vida, que é felizmente um problema filosófico que está recebendo mais atenção nas últimas décadas, digamos, no Ocidente, na filosofia analítica, que é a que eu gosto mais. Então, não, eu não desprezo a filosofia, não desprezo as humanidades. O que eu desprezo é quem parece estar fingindo conhecer coisas que não conhece, tipo gente que afirma que a orientação sexual é construção social. Eu me pergunto quais são os métodos para afirmar que algo é construção social. Eu fiz até um cartoon que muita gente detestou, muita gente adorou, que basicamente é uma provocação mesmo. Eu mostrava alguns métodos da genética para a gente concluir que os genes têm a ver com alguma característica comportamental e contrastava com os métodos, entre aspas, que me parece que algumas pessoas usam para afirmar que algo é construção social, que é basicamente sentar numa poltrona e abrir a boca. Aí um pessoal de um grupo que eu sigo disse, não, mas você devia ter botado uns livros lá atrás. Tá, mesmo que eu tivesse botado livros, não adianta, porque se você vai afirmar que algo é puramente construção social, ou até predominantemente construção social, você tem que partir para o empírico, tem que arregaçar as mangas. Não basta alegar. Alegar é fácil demais, não? Enfim, é isso que me incomoda. A arrogância e a pretensão de conhecimento sem a devida justificação por trás. E muita gente ele fica na genética, mas não tem como eu ficar na genética, porque o assunto não está restrito à genética. Qual é o tema que direto me interessa? Comportamento humano, suas origens, suas bases. E nem se eu quisesse daria para demarcar o território, porque o problema em si, digamos assim, o tema em si, chama por diversas abordagens diferentes, que não deveriam conflitar umas com as outras. Uma filósofa que eu gosto muito, a Susan Haack, diz que construir conhecimento é como fazer um mapa de uma área. E, então, cada abordagem diferente vai ter um mapa ligeiramente diferente. Você pode fazer um mapa topográfico, você pode fazer um mapa de estradas, mas tem que haver necessariamente uma sobreposição desses mapas. Tem que haver uma correspondência entre eles, porque todos eles dizem respeito ao mesmo território. Então, quando vem gente das sociais, digamos, ou ciência política, dizer que não, gosto por beleza de faces é construção social.
ou vem dizer que não, a identidade de gênero, orientação sexual são construções sociais. Isso quando não dizem que são posturas políticas. Bem, isso está contrastando, isso está conflitando com o pouco que a genética tem a dizer, e vai ter a dizer cada vez mais. Então, não adianta fazer birra, os mapas têm que se sobrepor, porque o território é o mesmo. Então, se tem dois mapas conflitando, um tem que estar errado. Pelo menos um deles, ou os dois. Então, não adianta tentar fugir, porque a genética vai alcançar e vai mostrar que não tem nada a ver. Tem certas bases para afirmar, por exemplo, que padrões de beleza num certo nível, quando estamos falando de faces, ou de corpos também, um certo nível, eles são universais. Isso já foi mostrado, já tem evidência disso. Quando eu digo já foi mostrado, não quer dizer que é irrefutável ou indiscutível, mas quer dizer que se você vai tentar refutar e discutir, você tem que levar em conta as evidências acumuladas. Simples assim. Continuando a mensagem da Ivone. Tá, então já respondi a isso, eu não desprezo filosofia, isso é bem claro da minha atuação na internet, nem humanidades, porque filosofia é uma das humanidades, até onde eu sei. Até indico um podcast chamado Philosophy Bites e outro chamado Social Science Bites, uma mesma dupla de filósofos de Oxford que fazem um trabalho, sempre tem assim, convidados, e é bem curtinho, eu gosto de podcasts mais curtos, é só 20 minutos cada episódio, e dá para aprender bastante coisa sobre ciências sociais e filosofia ouvindo. Pelo menos despertar a curiosidade nos assuntos investigados por essas áreas. Tá, e a Ivone continua. O brilhante físico Paul Feyerabend, que foi professor da Universidade da Califórnia, tem uma resposta excelente para os racionalistas, ela botou entre aspas, racionalistas, de Facebook. Aparentemente agora ser de Facebook é uma coisa ruim, enfim. Então a citação do Feyerabend é: a ciência aproxima-se do mito, muito mais do que uma filosofia científica se inclinaria a admitir. A ciência é uma das muitas formas de pensamento desenvolvidas pelo homem e não necessariamente a melhor. Segue-se que a separação entre Estado e Igreja há de ser complementada por uma separação entre Estado e ciência, e a mais recente, mais agressiva e mais dogmática instituição religiosa. Então, está aí uma das citações mais incendiárias do Feyerabend, com a qual não se leva. Eu acho que ninguém que estuda ciência filosoficamente hoje em dia levaria isso muito a sério. É uma provocação, mais uma das afirmações incendiárias do Feyerabend. Eu acho que ele estava assim, tentando contrabalançar a ressaca, né, com o positivismo lógico e com o cientificismo. Mais sobre isso adiante, mas ele estava. Então, ele estava. Eu acho que o contexto da época do trabalho dele tem isso. Mas um bom filósofo não deveria ser tão vulnerável assim às modas do tempo dele, creio. É claro que ele não pode se fazer igual Kant, né? Viver totalmente destacado. Nem o Kant conseguiu isso, apesar de tentar. Mas muitos concordariam com o Spinoza que os filósofos têm que olhar para as coisas do ponto de vista da eternidade. Não só os filósofos, qualquer pessoa que quer fazer uma investigação honesta de qualquer tema, intelectual ou não. Então, a citação do Feyerabend, eu posso responder com uma contra-citação de Sokal e Brickmont em Posturas Intelectuais, que é um dos meus livros de cabeceira, por vários motivos. Eles respondem a Feyerabend assim: os textos de Feyerabend contêm numerosos enunciados que são ou ambíguos ou confusos, que às vezes terminam em ataques violentos contra a ciência moderna. Ataques que são simultaneamente filosóficos, históricos e políticos, nos quais julgamentos sobre fatos são misturados com julgamentos de valor. Então, essa citação para mim diz muito. Ela
praticamente descreve essa citação anterior aí, alegando que ciência é igual religião e tal. Interessante que lá por 1992, quando o Feyerabend, acho que ele estava se tratando de uma doença que acabou matando ele, eu não me lembro direito dos detalhes biográficos, mas mais pro final da carreira, o Feyerabend começou a fraquejar nesse ceticismo contra a ciência. E começou a se perguntar, tá, mas se a ciência é só um mito, como eu mesmo aleguei, eu estou parafraseando muito aqui, então como é que ela funciona tão bem para curar doenças? A gente vê a curva de crescimento populacional da humanidade desde a Revolução Científica, e é um evento na história da humanidade que realmente merece o nome de revolução. Foi um ponto de inflexão. A partir dali, as pessoas pararam de morrer lá pelos 30 anos. As crianças pararam de ter 10 filhos e morrer 5, esse tipo de coisa. Tudo graças ao avanço nos conhecimentos científicos. Então, se a ciência é só mais um mito, por que nenhum outro mito teve todo esse poder, né? Teve todo esse impacto transformador na vida humana? Então deve ter algo na ciência que é especial. Só que não devemos achar que esse algo especial é algo como se fosse um maná que caiu dos céus por seres semidivinos iluminados chamados cientistas. Nada disso. Nessa aí eu concordo com o Howard Sankey e com a Susan Haack, os dois filósofos que dizem que o que há de precioso na ciência já está presente em certa medida no senso comum. Os critérios de confiabilidade de conhecimentos do senso comum são lapidados pela ciência e melhorados, mas já estavam lá. Então, a ciência funciona pelo mesmo motivo que funciona ser rigoroso na hora de tentar descobrir o que está causando, sei lá, o entupimento da sua pia. Então, fazer ciência é isso, é ser rigoroso em descobrir as causas aparentes ou das coisas que você observa, dos problemas que aparecem no mundo aparente, no mundo externo. E é isso. O que é realismo ingênuo que a Ivone falou, isso pode ser usado para descrever a imagem de ciência da maioria dos cientistas. A maioria dos cientistas não está muito interessado em questões conceituais sobre a ciência. Está mais interessado em fazer a ciência. É a mesma diferença entre entender mecânicas de bicicletas e saber andar de bicicleta. É uma metáfora de um amigo meu, Fernando, um linguista, que eu acho muito apta. Então, você saber fazer ciência é como saber andar de bicicleta. Mas isso não faz de você um entendedor da mecânica das bicicletas. Então, procurar nos cientistas por descrições completas do que é ciência é ingênuo. Isso é um trabalho para os filósofos fazerem. Especialmente os filósofos que acreditam em virtudes epistemológicas, que há um conjunto certo de fazer as coisas, análise, lógica, em vez dos filósofos oba-oba dadaístas que, sei lá, que começam a afirmar uma coisa concatenada com a outra, né, o que se convencionou chamar de pós-modernismo e racionalismo, etc. Esses filósofos eu não tenho interesse mesmo por eles. Eu acho que confundem filosofia com literatura e arte e outras coisas, mas há um sentido cognitivo de fazer filosofia, de fazer investigação filosófica, e há um sentido que sempre foi, pode-se dizer que sempre foi o sentido central de filosofia, desde quando, sei lá, Platão ou Sócrates separaram o que é filosofia do que é sofisma, do que é retórica e coisas do tipo. Então é isso. A Ivone continuou me xingando que só mais um parágrafo do que ela disse outras coisas, mas o último parágrafo da primeira mensagem dela foi: completando com um aforismo genial de Nietzsche, desmascarando a arrogância positivista. De novo, né, o uso de positivismo como xingamento.
A citação é: a verdade não tem importância. Verdades indubitáveis, objetivas e eternas não são reconhecíveis. A verdade é sempre subjetiva. Bem, eu não sei se isso é uma citação de Nietzsche, mas vamos assumir que é. Isso aqui sempre tem um problema, né? Esse tipo de relativismo epistemológico sempre tem um problema. Como é que você sabe afirmar que a verdade objetiva não é reconhecível? Não é em si uma verdade objetiva reconhecível? Se não é objetivamente reconhecível que não há verdades objetivas reconhecíveis, então pode haver verdades objetivas reconhecíveis. Então a afirmação se volta contra si mesma. É o velho problema do relativismo. Isso é discutido desde Plotino. É bem antigo esse debate e eu acho que a ciência é um grande monumento moderno à ideia de que esse tipo de relativismo não nos leva muito longe, para não tentar, não estou tentando avançar nenhuma tese original aqui, mas a ciência com certeza não é relativista epistemológica. Ela não acha que o que é verdade sobre o mundo depende da sua subjetividade, depende da sua cultura, depende do seu gênero, depende da sua orientação sexual, nada disso. A ciência é um projeto universalista. E é na prática. No meu departamento mesmo, a gente do mundo inteiro, há chineses, eu converso com esse tipo de gente na minha rotina, chineses, indianos, pessoas de religiões diferentes, cristãos, judeus, ateus. Já vi várias cientistas trabalhando com genética usando o véu islâmico, por exemplo, ali no meu departamento. Então a ciência já aliás, mais do que certas áreas que tanto gastam tinta falando em diversidade cultural, a ciência já é uma comunidade culturalmente diversa e ela é baseada nas coisas com que podemos concordar, né? Nos experimentos que podemos replicar. Ela pode ser mal feita, inclusive anda havendo bastante notícias aí sobre experimentos que não foram replicados, e quando há a tentativa de replicar, houve quase um escândalo com psicologia, mas é o proceder natural. Eles viram que várias coisas não eram replicáveis, então levantaram dúvidas sobre os resultados desses experimentos. Então, isso é um processo natural da ciência. A gente tem que replicar, a gente tem que tentar achar a mesma coisa que o colega. A gente não pode simplesmente assumir que tudo ali está correto e ir em frente. Embora isso seja feito muito. Mas, como eu dizia, os valores epistemológicos da ciência, os valores relativos ao conhecimento científico, estão ali, mesmo se não forem bem usados. Para terminar, pessoal, eu acho meio frustrante que, vindo das pessoas que, eu não sei da Ivone, mas eu vi outras pessoas que são das humanidades, deveriam saber melhor, deveriam estar mais bem informadas, mas usam termos como positivismo, positivista, cartesiano, determinista, cientificista, como xingamentos acadêmicos, mas ainda assim xingamentos, sem qualquer rigor, sem mostrar, ao fazer o uso desses termos como xingamentos, sem demonstrar qualquer conhecimento do que é o positivismo, né? Porque se eu, por exemplo, aceito a metafísica como inerente a atividades até científica, então eu não posso ser positivista. Determinista, por que determinista seria usado como xingamento? Também não entendo. Falam muito determinismo genético. Tá, eu sei, determinismo genético tem uma história sombria associada à eugenia e tal. Mas, por exemplo, se você tem um alelo da doença de Huntington, é determinístico que você vai desenvolver a doença. Infelizmente, ainda não temos uma cura. Então, se você tem um alelo dominante da doença da Coreia de Huntington, que é uma doença que você vai degenerando o cérebro, vai chegando à demência, e que chama Coreia porque a pessoa começa a ter uns espasmos, uns movimentos caóticos, digamos. Então, determinismo genético, você acredita no determinismo genético? O que eu vou responder é em relação a qual característica?
Existem características que são geneticamente determinadas, 100%. Outras não, outras são mais complicadas, têm uma participação de muitos genes, cada um com um pequeno efeito, e também tem um grande efeito do ambiente, e assim por diante. Mas o comportamento quase nunca a gente pode jogar no lixo, digamos, dos fatos, do conhecimento dos fatos, que os genes têm um papel. E é só isso que eu venho dizendo desde o episódio com Malafaia, que os genes têm um papel. Por favor, parem de negar isso. Não sei por que negar isso. Não faz sentido. E uma coisa que eu tenho observado, que o pessoal vem, principalmente sobre homossexualidade, orientação sexual em geral, falar, esse papo de que tem genética por trás é político. Até pode ser verdade que está sendo usado politicamente, mas isso não responde sobre as evidências. Isso não responde cientistas que afirmam que é verdade que os genes participam lá. Isso é mudar de assunto. Então, às vezes eu me pergunto, se é preciso reduzir as coisas à política